Pronto, pessoal, agora vamos falar de pensão alimentícia, tá? Nós temos aí divórcio, partilha, guarda compartilhada, regulamentação de visitas e outros temas, todos relacionados ao direito de família, né? Mas agora vamos falar acerca da pensão alimentícia de maneira geral, depois nós vamos aprofundando, tá ok? Eu peguei alguns artigos aqui do Código Civil, porque fica muito mais fácil te mostrar já a lei. Eu te mostro a lei e fica muito mais fácil, porque nós temos muitas opiniões, muitas pessoas que gostam de opinar acerca do direito de família, mas não tem muitas vezes base ou fundamento para o que estão falando ou ensinando. Por isso, há muitos erros e muitos equívocos em relação aos conceitos acerca da pensão alimentícia. Vamos lá. O artigo 1694 do Código Civil deixa claro que podem os parentes, cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos, tá ok? Uns aos outros, de que necessitem para viver. Tem que haver uma necessidade. Tá? Então, essas pessoas podem pedir umas às outras os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Veja bem, a expressão alimentos, mas se refere também às necessidades de sua educação. Tá? E porque aqui algumas pessoas podem concluir que se refere apenas a alimentos, mas na verdade não. Tá? São outras necessidades também, inclusive educação. E o parágrafo 1º diz que os alimentos devem ser fixados, ou seja, qual o valor, né? Estamos falando de dinheiro. Tá? Vamos quantificar qual o valor da pensão alimentícia, quanto que a pessoa, que o devedor vai pagar. Esse valor vai ser fixado na proporção. Existe uma proporção. Que proporção? Das necessidades do reclamante, aquele que está pedindo a pensão alimentícia, dos recursos e dos recursos da pessoa obrigada, aquela pessoa que pagará ou deveria pagar a pensão. Tá ok? Então existe uma proporção. Necessidade e recursos da pessoa obrigada, tá? Isso é muito importante. Desde já vou esclarecer. Muitas pessoas perguntam, mas é 30%? Não, a lei não fala sobre o tal de 30%. É uma praxe os 30% serem fixados. Mas varia, pode ser 25%, 27%, 30%, 33%. O artigo 1695 diz que são devidos os alimentos quando? Né? Quando eles são devidos? Quando quem os pretende, quando quem está pedindo, não tem bens suficientes nem pode prover pelo seu próprio trabalho a própria mantença. Então a pessoa não pode se sustentar. Em simples palavras, a pessoa não pode se sustentar. E aquele de quem se reclamam pode fornecer, ou seja, eu estou pedindo a pensão porque eu não posso me sustentar. E aquela pessoa que eu estou pedindo para que me pague a pensão, ela pode me fornecer, tem condições de fornecer. Vamos aí novamente à questão da proporção. Sem desfalque do necessário ao seu sustento. Ou seja, aquela pessoa pode pagar e aquele valor não vai desfalcar o sustento dela. Tá? Não vai desfalcar o necessário ao seu sustento. Tá ok? Então são as minhas necessidades como requerente da pensão alimentícia e os recursos, a capacidade econômica da pessoa que vai me pagar a pensão, no caso requerido, o réu e assim por diante. E nós temos também o artigo que diz que o direito à prestação de alimentos é recíproco. Mais uma vez, é recíproco. Também entre pais e filhos. Então o pai pode sim promover ação judicial contra o filho para que o filho lhe pague a pensão alimentícia. Tá ok? Muitas vezes idosos que têm diversos gastos, têm doenças e têm que comprar remédio, enfim, uma série de necessidades decorrentes da idade, da velhice, e os filhos têm condições. Então é muito comum que um filho quer ajudar, o outro filho não quer ajudar, então um dos filhos
se tornando responsável, acaba promovendo uma ação judicial contra os seus irmãos, para que os seus irmãos também paguem e também venham prover as necessidades dos pais. Se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Tá vendo aí? Pode ter mais uma pessoa a ser obrigada. Existe uma reciprocidade entre pais e filhos, avós, irmãos, tá? Conforme nós já lemos aqui. E para concluir, gente, o que é muito importante para você saber é que nós temos a lei, nós vamos usar o Código Civil, vamos usar a Lei de Alimentos e vamos usar o Código de Processo Civil, tá? Então, muitas vezes, é como eu sempre digo, há muita gente que tem um direito imaginário, ela imagina o direito e ela acha que é daquele jeito, sem muitas vezes consultar um advogado, sem ter conhecimento técnico sobre aquilo. Mas não, o direito não pode ser imaginado. Nós temos o Código Civil, nós temos a Lei de Alimentos e temos o Código de Processo Civil. É um assunto técnico, o direito é uma ciência e tudo está regulado lá. Depois da lei, nós temos as provas. Alegou, tem que provar. A prova incumbe a quem alega. Nós temos provas testemunhais, provas documentais e provas periciais, se for o caso, tá? Então nós temos que provar. Eu vou provar defendendo o meu cliente ou pedindo algo em favor do meu cliente. Depois disso, nós temos a interpretação judicial. Não interessa o que eu penso e o que você pensa e o que aquele conselheiro pensa. Quem vai julgar é um juiz de direito. Esse juiz vai interpretar o caso conforme a lei, conforme as provas, conforme a doutrina e a jurisprudência, e a partir daí nós temos uma sentença. Tá ok, pessoal? Agora vamos falar também de partilha, de guarda compartilhada e outros temas aí do direito de família.